Código de Defesa do Consumidor, das sanções e infrações penais. Das sanções administrativas. São sanções administrativas a multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto, proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento do produto, suspensão temporária de atividade, aí tem que ser reincidente em alguma prática lesiva ao consumidor, revogação de concessão ou permissão de uso, também tem que ser reincidente, cassação de licença do estabelecimento, também tem que ser reincidente, interdição total ou parcial do estabelecimento, de obra de atividade, também tem que ser reincidente, ressalvado o direito do contraditório, da ampla defesa. A intervenção administrativa já é uma sanção que ela é mais branda, então o legislador preveu que antes de tomar essas medidas radicais, que são interdição, cassação de licença, revogação, suspensão de atividade, suspensão de fornecimento de produtos e serviços, então é feita uma intervenção administrativa, que exatamente onde for desaconselhável a aplicação da cassação de licença, interdição ou suspensão da atividade. Ou seja, trata-se de uma pena mais branda. Também a imposição de contrapropaganda, ou seja, é uma sanção administrativa, é a famosa retratação, quando uma empresa divulga uma publicidade ou uma propaganda abusiva, ela tem que depois, através do mesmo meio de comunicação, dispor da maneira correta essa informação, essa propaganda. As sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente, ou seja, antes do processo acontecer, ou incidental, ou seja, depois do processo acontecer. Então, ou seja, podem concorrer o processo administrativo e o processo judicial. Uma coisa não implica na renúncia de, ao mesmo tempo, postular em juízo, estando administrativamente o processo instaurado, então pode pedir liminar. A pena de multa para o juiz, liminar para o juiz. A pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo, revertida para os entes federativos. A multa será em montante não inferior a 200 UFIR, não superior a 3 milhões de UFIR. Então, a UFIR hoje está R$3 e pouco, então vai aí até 3 vezes 3 milhões, 10 milhões quase, R$1.000 a 10 milhões, multas pesadas. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo assegurada ampla defesa. Ou seja, isso é feito na própria esfera administrativa, todas essas sanções, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou do serviço. Aquela coisa de fazer uma divulgação de por exemplo, o produto tem 1000 ml, tem 900, ou produtos que causam insegurança. Vamos lá, seguindo. As penas de cassação de alvará de licença, interdição e suspensão temporária da atividade, bem como a intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática de infrações de maior gravidade previstas nesse código e na legislação de consumo. Quer dizer, o próprio juiz vai fazer esse sopesamento, melhor dizendo. A pena de cassação da concessão será aplicada a concessionário de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual. Já tem as hipóteses do cabimento aí, da cassação da concessão do serviço público. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharam a cassação de licença, a interdição, a suspensão. Até linkei lá em cima, no próprio inciso, essas hipóteses que estão sendo aqui reiteradas, repetidas. Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Reforçando aquilo que foi dito anteriormente, que podem coexistir o procedimento administrativo e o procedimento judicial na apuração de penalidades
na esfera da lesão ao consumidor. A imposição de contra-propaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva. A contra-propaganda será divulgada pela mesma forma, mesmo veículo, local, espaço que foi feita a publicidade enganosa. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para prestar informações, resguardado, porém, o segredo industrial. Agora eu vou falar das infrações penais. Quais são os crimes? Nós temos aqui a detenção de 1 a 6 meses e multa, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Eu separei aqui por conjunto, vamos dizer, de hipóteses similares de pena. Então vamos lá. Detenção de 1 a 6 meses e multa. Afirmação falsa ou enganosa sobre qualquer característica do produto. 3 meses a 1 ano e multa. Afirmação falsa. Quem patrocinar a afirmação falsa concorre nas mesmas penas. E se o crime é culposo, a sanção ela é de 1 a 6 meses ou multa. Publicidade enganosa. Sanção penal. Quem faz ou promove publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa. Deveria saber, hein? Olha aí. Então depende da culpa. Então a publicidade enganosa tem a pena prevista de 3 meses a 1 ano e multa. Estamos nesse segundo universo de penas, de 3 meses a 1 ano. Também, quem deixar de organizar dados fáticos, técnicos científicos que dão base à publicidade. Também um tipo de publicidade enganosa, 1 a 6 meses ou multa. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de banco de dados público, que sabia ou deveria saber. 1 a 6 meses ou multa. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia. Crime, 1 a 6 meses ou multa. Agora, detenção de 3 meses, salientando que todas as penas são de detenção, não tem reclusão, e podem ser substituídas por multa, ok? Empregar na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor. Sem autorização. Está aí o ferro velho para representar as peças usadas, só com autorização. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Ou seja, aquelas cobranças abusivas, fora do horário comercial, as empresas ligam várias vezes por dia, né, submetendo o consumidor a constrangimento, muitas vezes feita por serviço de telemarketing, não é? É crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora vamos para os crimes com detenção de 6 meses a 1 ano prevista em lei ou sua substituição por multa. 6 meses a 1 ano agora. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em banco de dados. Detenção também de 6 meses a 1 ano ou multa. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia. Já falamos, está repetindo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Agora vamos falar, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Está aí a embalagem sem informação que diz respeito à segurança do produto, do perigo do produto. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Quer dizer, esse é um crime omissivo também,
no qual está positivado que incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Se o crime é culposo de não informar a periculosidade, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, falou em periculosidade, tem que gravar que a pena combinada é de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Claro, você tem a esfera civil, isso tem as repercussões criminais. Qualquer ato jurídico se aplica a essa disposição. A prática do disposto do artigo 39 também caracteriza o crime previsto no caput. O que é o artigo 39? Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviço de um número maior de consumidores do que o fixado pela autoridade administrativa. Ou seja, tem uma capacidade aqui, estou dando exemplo, de 800 pessoas para esse estabelecimento e o dono deixa entrar lá 1000 pessoas. Então, também é crime. Também deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produto, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Então, mesmo que se conheça depois, tem que comunicar. É o caso dos recalls, né, das empresas, ou seja, põe o carro lá para rodar e deu um problema no determinado componente do automóvel, tem que informar, tem que chamar, tem que reparar o dano. E se não fizer, é crime, responderá pelos efeitos nas esferas do jurídico, tanto civil quanto criminalmente falando. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma desse artigo. Autoexplicativo. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos nesse código incinge as penas combinadas na medida de sua culpabilidade. Está lá, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição, a venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta de prestação de serviço nas condições proibidas. Recentemente nós temos um caso no Brasil bastante conhecido, que deu cadeia inclusive para os agentes, não é? Que foi venda de matéria de carne fora dos padrões de validade. Só consultar aí a própria internet aí, os colegas vão saber direitinho sobre isso. São circunstâncias agravantes dos crimes. O que são agravantes? Serem cometidos em época de grave crise econômica por ocasião de calamidade. Por exemplo, agora recentemente no Brasil teve a greve dos caminhoneiros e os postos de gasolina, sem uma justificativa plausível, alguns deles, é claro, não todos, talvez a minoria, subiram gasolina aí para patamar de R$10 o litro, R$15 o litro, não tinha nenhuma base legal e foram autuados pelo PROCON, pela Justiça, estão aí respondendo por esses crimes. Também é considerado agravante para os crimes quando ocasionar grave dano individual ou coletivo. Então, se o dano é grave, considera-se agravante. Também dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. É a fraude, né? A fraude sempre é um agravante. Quando cometidos por servidor público é agravante, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima, aquela coisa da hipossuficiência, né? Em detrimento de operário, de rurícola. O que é rurícola? Quem trabalha no campo. De menor de 18 anos ou maior de 70 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. Serem praticadas também é um agravante em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Usaria o médico para constitucionalizar a saúde como um serviço essencial. A pena pecuniária prevista nessa seção será fixada em dias multa, correspondente ao mínimo ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade. Além das penas privativas de liberdade e de multa, pode ser imposta cumulativamente ou alternadamente as penas de interdição temporária de direitos, ou seja, alternativa ou acumuladamente, a publicação
em órgão de comunicação de grande circulação, audiências, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e condenação, a prestação de serviço à comunidade. É a retratação. Em relação à fiança, nas infrações que trata esse código, será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito, no caso, o delegado de polícia, entre 100 e 200 mil vezes a BTN. Se assim recomendar a situação econômica do indicado ou réu, a fiança poderá ser reduzida até a metade do seu valor mínimo, tá, e meio, aumentada pelo juiz até 20 vezes. Então, metade ou 20, é 1,5 ou 2,0. No processo penal atinente aos crimes previstos nesse código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados do artigo 82, citados anteriormente, os quais também é facultado procuração penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Ou seja, está com o MP. O MP não se manifestou, a própria parte pode ser legítimo. Então, quais são elas? As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que não tenha personalidade jurídica, especificamente destinadas à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. Dispensada a autorização assemblear das associações. Ela tem que ter pelo menos um ano de funcionamento. E para finalizar, só falar um pouco sobre a competência, aproveitando que eu ensejo. A competência administrativa, aquela que é fora da justiça, é de todos os entes federativos, e também a competência legislativa é comum de todos os entes federativos. Então, com isso, foi terminada aqui essa apresentação.